será um ex-país, não há mais motivo por parte dos Estados Unidos para um plano Marshall para reestruturar o país. Isso demandaria uma soma para além do valor estratégico. Eu posso responder ao Bernardo, claro, que fez uma pergunta muito inteligente? No início do conflito, fiz um debate, tentei fazer um debate como humilde analista, numa sessão de um comentário de um site. E eu expliquei, teve um determinado comentarista falando que a Ucrânia seria o berço esplêndido de um novo plano Marshall, e eu explicando a impossibilidade disto acontecer. Primeiro, pela dimensão de recursos que são necessários. Segundo, porque, vamos ser sinceros, Rogério, nenhum banco vai emprestar centenas de bilhões de reconstrução sem garantias jurídicas, sem garantias justamente de estabilidade. A Ucrânia nunca foi um Estado de direito estável, não sou eu que estou falando. Pega os estudos pré-fevereiro de 2022 da União Europeia apontando a estabilidade institucional e de insegurança jurídica da Ucrânia. Não sou eu que estou falando. Pode ler as inúmeras auditorias da União Europeia. O que acontece? A utilização desses bancos de reconstrução, eles dificilmente levariam a um desenvolvimento soberano, um desenvolvimento virtuoso, teria propaganda de algumas cidades, etc. A Ucrânia, tragicamente, aqui eu não comemoro, é um país colapsado. É um país Mad Max, assim como a parte da ciência política americana fala, é um failed state, totalmente dependente de recursos estrangeiros. A folha de funcionalismo público é paga, Rogério, através de apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. Não tem condições de prover receita tributária, não tem condições de funcionamento próprio. Toda a estrutura organizacional e de sistema de comando e controle das suas forças armadas é totalmente dependente do estrangeiro. Isso a longo prazo é insustentável para qualquer país. Não sou eu que estou falando, é insustentável. É insustentável. Países que dependem totalmente de ajuda, como é que eles sobrevivem a médio e longo prazo? Vamos pegar um exemplo, Haiti, Sudão do Sul. Qual a viabilidade desses países? Você está fazendo uma comparação covarde. Não estou. A Ucrânia é um país hoje com grave problema. 50% da infraestrutura energética hoje saiu pela própria Ukrosnergo, empresa estatal ucraniana, está com o sistema energético colapsado. Está com a sua parte da sua agricultura condenada, tirando ainda as províncias ocidentais. Então é uma destruição de uma infraestrutura, das situações geográficas muito ampla, fora o despovoamento do país. A Ucrânia tinha 52 milhões de pessoas em dezembro de 1991. Tinha em torno de 38 milhões a 43 de vértice em fevereiro de 2022. Até as agências ocidentais prevêem no máximo 25 milhões do que sobrar. Isso cria queda de produtividade econômica, diminuição significativa da economia civil, poder girar, poder prover, fora que muitos que ficaram são velhos. A Ucrânia já era um país com envelhecimento populacional muito amplo. Sabe qual é o índice de fertilidade da Ucrânia? Antes da guerra, 0,9. Sabe qual é atualmente? 0,7 por mulher, filho por mulher. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia social, institucional, muito séria. Isso vai implicar em problemas significativos para o país se reestruturar. Então, aí eu te pergunto, eu te passei todas as condições sociais, institucionais, econômicas. Como é que um banco, por exemplo, alemães, vamos supor, bancos japoneses, vão prover centenas de bilhões de dólares para construir, sem ter mercado, sem ter cumprimento de garantias? E os estados-nação irão prover garantias de centenas de bilhões de dólares? Muito complicado isso, entendeu? Não é torcer contra, eu estou lamentando. Um caminho que seriam garantias numa modalidade quase que fiduciária. Então, quer dizer, seria a apropriação da Ucrânia, sim, claro, o desenvolvimento da atividade que melhor provesse para aqueles que se apropriassem lá da reconstrução. Mas precisa ver se essa conta fecha também, né? Tem que ver se essa conta fecha. Então, é até possível, vai haver muito investimento, sim, mas vamos ser sinceros, vou pegar um exemplo, Rogério, depois da Segunda Guerra da África, não é do Chifre da África, a Segunda Guerra Continental da África de 1998 no Congo, ok? Mataram 5 milhões de pessoas ali. Depois, né,
da estabilização da República Democrática do Congo, junto com Angola, com Ruanda, Burundi, teve um tratado de paz. A União Africana foi e anunciou bilhões em investimentos de multinacionais. O que isso reverteu favoravelmente ao país? Nada. Simplesmente é o que você falou. Você foi muito inteligente no que você falou. As garantias para essas multinacionais tomar áreas inteiras do país, explorar de forma absolutamente descuidada com aspectos ambientais e sociais, repassar um mínimo de divisas para uma elite e espolhar os recursos todos do país. Estou falando da República Democrática do Congo como exemplo. A verdade é que você, para ter uma reconstrução de desenvolvimento soberano e amplo de um país, como aconteceu no Plano Marshall, você tem que ter um engajamento de um bloco econômico e militar focado nesse desenvolvimento e com elites desses países comprometidas. Foi o caso da Coreia do Sul, o caso do Japão, foi o caso de diferentes países. O caso do Congo, doutor Rodolfo, que bem oportunamente foi suscitado agora, o caso do Congo, por exemplo, está típico, né, da presença das grandes mineradoras que acabaram promovendo, isso aqui é uma opinião minha pessoal, tá? Acabaram promovendo de alguma forma a alienação, né, do país, inclusive com a escusa ali da eliminação de grupos terroristas. Eles acabaram inserindo o monopólio da exploração das minas, né, por parte das grandes concessões que foram feitas. Não estou aqui querendo entrar no mérito, nem particularmente citar uma outra operação, participação de ABCD, mas eu acho assim, na minha visão, como conceito, eles pegaram vamos dizer, a disciplina da exploração do bem maior que eles têm lá, que são os minérios, e acabaram apropriando para grandes multinacionais, de alguma forma com respaldo das organizações multilaterais, sob a alegação teórica de combate ao terrorismo. Pode ser que também houvesse terrorismo, né? Eu acho que havia também grupos terroristas e tudo mais, mas a grande questão é que está na mão dos grandes conglomerados ali a exploração do minério. Essa, pelo menos, é a minha visão aqui à distância.